Quando me jogaram fora da fazenda onde passei 12 anos da minha vida, com um saco de roupa na mão e a cabeça baixa, achei que era o fim, que eu não prestava, que não tinha valor, que era coisa descartável. Mas às vezes, o chão onde te jogam é exatamente o lugar onde você precisava cair para finalmente brotar. Essa é a minha história. E antes de eu te contar tudo, me faz um favor. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde vêm as pessoas que estão do meu lado hoje. Tem um barulho que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. É o barulho de uma porta batendo nas suas costas quando você sai pela última vez de um lugar que você construiu com as próprias mãos. Não é um estrondo, é pior que isso. É um baque seco, definitivo, daquele tipo que ressoa no osso antes de chegar ao ouvido. A porta da casa grande da fazenda Santa Luzia bateu assim quando saí naquela manhã de maio. E o silêncio que veio depois era pesado que nem pedra de canga. Meu nome é Neide, tenho 34 anos, mas naquele dia me senti com 100. Filha de lavradores, neta de lavradores, mulher de lavrador. A terra sempre foi o meu idioma. Sei ler o céu quando a chuva está chegando antes mesmo de nuvem fechar. Sei pelo cheiro do mato quando o tempo vai virar. Sei quando a planta está com sede e quando está com bicho. A roça não é um lugar para mim. A roça é o que eu sou. Geraldo me casou quando eu tinha 22 anos. Era um homem de poucas palavras, mas as que ele falava, ele cumpria. Mão dura no trabalho, olho firme, coração que a gente só descobria quando a gente ficava quieto do lado dele e prestava atenção. Me ensinou a não ter medo de enxada pesada, de sol de meio-dia, de cerca que não fecha direito. Trabalhamos juntos durante 12 anos. Eu era a primeira a levantar e a última a sentar naquela fazenda. Tratei do galinheiro, da horta, das éguas no pasto, da ordenha de madrugada, da comida dos peões no fogão de lenha. Tratei do sogro quando ficou doente. Tratei da fazenda como se fosse minha, porque para mim era. Só que no papel não era. Geraldo morreu de infarto numa quinta-feira de agosto, às 4 da tarde, em cima do trator. O sol ainda estava alto quando chegaram me avisar. Corri até o pasto e vi ele lá, deitado na terra vermelha, com o chapéu caído do lado. Ajoelhei, segurei a mão dele que ainda estava morna e fiquei assim até a noite cair. Ninguém me tirou de lá. Acho que ninguém teve coragem. O enterro foi no sábado. A fazenda encheu de gente. Parente que eu nunca tinha visto, vizinho de légua que apareceu com cara de condolências e olho de inventário. Dona Conceição, minha sogra, ficou sentada na cadeira de palha da varanda durante o velório inteiro, recebendo abraço, aceitando elogio do finado, chorando com medida. Ela sempre teve choro com medida. Quando as pessoas iam embora e me olhavam, eu via duas coisas misturadas, pena e curiosidade. Como se eu fosse um animal ferido que alguém ia ter que resolver o que fazer. Valdeci, meu cunhado mais velho, nem esperou a terra do túmulo secar. No 5º dia depois do enterro, ele apareceu na cozinha enquanto eu amassava pão, com aquela camisa de botão que ele só usava quando ia à cidade tratar de negócio. Sentou sem ser chamado, cruzou os braços na mesa e disse, com aquela voz mansa que escondia a faca: Neide, a gente precisa conversar sobre a situação. Eu parei de amassar o pão. Não respondi. Sabia que se eu abrisse a boca, a voz ia tremer. E eu não queria dar isso para ele. Você sabe que a fazenda é herança de sangue. O Geraldo era casado no regime de comunhão parcial, sem filhos. Juridicamente, a propriedade volta para a família. O advogado já confirmou. Olhei para ele. 12 anos. 12 anos de sol nas costas, de mão rachada, de levantar antes do galo. E era isso. Eu não tenho para onde ir, Valdeci. A gente sabe disso. Ele acenou com a cabeça, fingindo pesar. Por isso a família decidiu, por bondade, ceder o uso do sítio velho do Córrego Fundo enquanto você se organiza. Tem terra lá,
tem poço, tem casa. Casa. Eu soube na hora que aquilo era mentira disfarçada de favor. E o enxoval? As minhas coisas dentro dessa casa? O que for seu, pode levar. O que for da fazenda, fica. Dona Conceição entrou na cozinha nesse momento. Ela tinha ouvido tudo da sala, eu sabia. Veio devagar, com a sandália de couro batendo no tijolo frio. Parou na minha frente e me olhou de cima a baixo com aquele olhar dela que pesava mais que palavras. Neide, você foi boa esposa para o meu filho. Eu reconheço isso. Mas você nunca foi família. Foi uma mulher que o Geraldo escolheu. Família é sangue. Senti aquilo cortar de dentro para fora. Eu cuidei dessa fazenda como se fosse minha. Mas não é sua, ela disse, simples, sem crueldade exagerada, que era o pior tipo. Nunca foi. Não chorei na frente deles. Fui até o quartinho onde eu guardava minhas coisas, dobrei cada peça de roupa com cuidado, coloquei dentro do saco de estopa que eu mesma tinha costurado anos atrás. Guardei as 2 fotos que eu tinha, uma do casamento, outra de uma festa junina, onde eu e Geraldo aparecíamos rindo, ele com o chapéu torto e eu com trança. Tentei pegar o retrato que ficava na parede da sala. Era o retrato de casamento, emoldurado, que Geraldo tinha mandado fazer na cidade. Valdeci apareceu na porta. Esse fica. É parte do patrimônio da família. Soltei a moldura devagar, como se eu estivesse soltando a última coisa que me prendia ao chão. E fui. Mas antes de fechar o quarto, lembrei da enxada. Ela ficava no canto da varanda dos fundos, presa num gancho de ferro que o próprio Geraldo tinha fixado na parede. Era uma enxada velha, cabo escurecido de uso, com a lâmina gasta no meio de tanto fio de terra. No primeiro ano de casamento, Geraldo me deu ela e disse: enxada boa não pede licença para trabalhar, igual a você. E no cabo, gravado com a ponta de uma faca, estava o meu nome, Neide. Letra por letra, funda na madeira. Ninguém tinha reclamado da enxada. Era velha demais para Valdeci se importar. Peguei ela debaixo do braço junto com o saco de roupas e saí pela porta dos fundos. A porta bateu. Aquele baque seco que vai ficar dentro de mim para sempre. Dona Conceição estava na varanda da frente, de costas. Não virou quando passei. Os peões que estavam no terreiro me olharam, mas ninguém falou nada. Um deles, o Zé Baiano, que trabalhava ali há mais tempo que eu, tirou o chapéu e baixou a cabeça. Não sei se era cumprimento ou se era jeito de não ter que me encarar. O carro que Valdeci mandou era uma caminhonete velha conduzida por um rapaz de não mais que 18 anos, que não disse uma palavra durante o trajeto inteiro. A estrada para o córrego fundo era de chão vermelho, cheia de buraco, com capim alto dos 2 lados que arranhava a lataria. O sol batia de frente, aquecendo o vidro, e a poeira entrava pelas frestas da porta. 40 minutos de estrada e chegamos. O sítio era um insulto. A casa era de adobe velho, com a cal descascada, mostrando o barro de dentro igual à ferida exposta. O telhado de telha vã tinha 2 buracos grandes o suficiente para eu enfiar o braço. As janelas não tinham vidro, só batente de madeira podre. A porteira estava caída no chão, devorada por cupim. O quintal era só mato alto, capim navalha do tipo que corta a canela, e no meio do mato aparecia uma mangueira velha, torta, com fruta murcha apodrecendo no galho. O rapaz jogou meu saco na entrada, sem descer da caminhonete. É aqui, ele disse, e foi embora. Fiquei parada na entrada do sítio com a enxada na mão e o saco no chão. O sol estava esquentando forte naquele horário do meio-dia, sem sombra suficiente. E o silêncio ao redor era o tipo de silêncio que não conforta. Era silêncio de lugar esquecido, de coisa que ninguém quer. Pensei no Geraldo. Pensei nele tanto que doía. E então chorei. Chorei alto, sem vergonha, sem ninguém para ouvir. Chorei de raiva, de tristeza, de cansaço e de uma humilhação tão funda que parecia ter chegado até os ossos. Chorei pela fazenda que não era minha no papel, mas era minha na alma.
Chorei por cada madrugada que eu tinha levantado sem reclamar. Chorei pelo retrato que ficou na parede. Chorei até secar. E quando secou, olhei para a enxada na minha mão. Meu nome estava ali, gravado no cabo, fundo e definitivo. N-E-I-D-E. Enquanto esse nome estivesse em algum lugar, eu ainda existia. Amarrei o saco no chão, apertei o cabo da enxada com as duas mãos e comecei a trabalhar. Não porque eu tinha esperança. Comecei porque não tinha mais nada a perder. E quando a gente não tem nada a perder, o medo vai embora. E quando o medo vai embora, sobra a gente do jeito que realmente é. Primeiro limpei a entrada. O capim-navalha veio abaixo cheio de raiva. E eu fui mais raivosa ainda. Tirei o entulho que tinha acumulado dentro da casa. Madeira apodrecida, garrafas velhas, ninho de pássaro no canto do teto. Varri o chão de terra batida até ficar liso. Fechei as janelas com pano de saco. Coloquei o meu saco de roupas num canto seco. Aquilo não era casa, mas ia ser. O poço ficava nos fundos coberto de folha seca e uma lona rasgada. Tirei tudo, joguei um balde preso numa corda velha que achei pendurada num prego enferrujado. A corda chiou e o balde bateu na água lá no fundo. Puxei devagar. A água veio fria, limpa, cheirando a pedra e a fundo de terra. Bebi com as mãos em concha, sentado na beira do poço, com o sol descendo devagarinho para o lado do morro. Era a melhor água que eu tinha bebido na vida. Ou era fome e sede que faziam ela ter esse gosto. Naquela primeira noite, deitei no chão da casa com um pano velho como colchão e olhei o telhado com os buracos deixando entrar a claridade das estrelas. Ouvi o coqueiro balançando no vento lá fora. Uma coruja piou longe. O mato barulhava coisas que eu não sabia nomear. Pensei, talvez seja aqui que eu venha morrer, longe de tudo, sem que ninguém repare. Mas o sol nasceu, e com ele, a fome. E a fome não negocia com tristeza. Me levantei, amarrei o vestido na cintura e fui pegar a enxada. Os primeiros dias no sítio do Córrego Fundo foram os mais duros que já vivi. Não porque o trabalho era pesado. Trabalho pesado eu conhecia desde menina, desde quando meu pai me colocava para ajudar na colheita de feijão antes de o sol raiar. O que me pesava não era o corpo. Era o silêncio que vinha de dentro. Aquele vazio que a gente sente quando perde não só uma pessoa, mas o lugar onde achava que pertencia. Acordava antes do sol por costume, deitava no chão duro e já estava de olho aberto quando o primeiro pássaro cantava lá fora. Ficava um momento assim, olhando o teto com os buracos, ouvindo o vento nas telhas, e deixava o dia anterior pousar na memória devagar, como poeira que assenta. Depois, levantava. Porque não tinha opção. Porque o mato não ia se limpar sozinho. Porque a fome não esperava. Comecei pelo mais urgente, tapar os buracos do telhado. Não tinha dinheiro para telha nova, mas tinha mato e tinha juízo. Cortei palha de buriti que crescia perto do córrego, amarrei em feixes grossos com cipó titica, subi no telhado usando uma forquilha de pau como escada improvisada e fui cobrindo os buracos feixe por feixe. Não ficou bonito, ficou funcional. E quando choveu na terceira noite, a casa ficou seca. Foi a primeira vitória, pequena, mas minha. Depois fui para o quintal. Limpei o capim-navalha metro por metro, deixando a pele dos braços marcada de corte fino. Cavei o canteiro com a enxada do Geraldo, aquela terra vermelha e dura que parecia não querer abrir, mas foi abrindo. Sempre vai abrindo. Fundo da terra tem sempre aquela camada mais escura, mais úmida, que promete. Plantei o que tinha. Umas sementes de abóbora que achei num saquinho esquecido dentro da casa, uns talos de cebolinha que trouxe no bolso quando saí da fazenda, sem nem saber porquê, e 3 mudas de mandioca que arranquei na beira da estrada quando o rapaz da caminhonete parou um momento para checar o pneu, e eu desci rápido e puxei sem que ele visse. Cada coisa que entrava na terra era uma pergunta: você vai brotar? E eu ficava esperando a resposta.
A nascente ficava a uns 200 metros da casa, descendo uma veredinha entre as pedras. Era bonita a nascente. A água saía por entre as pedras cobertas de musgo verde escuro, fria e limpa, com aquele murmúrio baixo de água que não pressa. Tinha uma sombra de jatobá grande que cobria a área toda, e o chão ao redor era sempre úmido, com samambaia e espadinha crescendo espontânea. Todo dia eu ia lá 2 vezes, de manhã cedo e no fim da tarde. Enchia 2 baldes de lata que achei largados no quintal, subia a veredinha e regava o canteiro. Mão doía na alça de lata, os pés escorregavam na pedra molhada, mas eu gostava daquele caminho. Era o único momento do dia que parecia ter calma. Foi numa dessas idas à nascente, no 7º dia, que percebi uma coisa estranha. A água da nascente não corria em direção ao córrego como eu esperava. Ela descia num sentido diferente, sumia entre as pedras do lado norte, e do outro lado das pedras a terra era sempre mais escura, mais úmida, mesmo nos dias sem chuva. Parei na beira, agachada, olhando aquilo. A água estava indo para algum lugar, não era hora de investigar. Tinha canteiro para regar. Mas o pensamento ficou. Foi no 10º dia que encontrei a carta. Tinha passado a manhã consertando a porteira com ripas de madeira que arranquei de um cercado caído nos fundos do sítio. Trabalhei até o sol rachar o dia ao meio, aí fui para a sombra da mangueira descansar um pouco e comer o que tinha, que era biju de tapioca feito no chapéu de ferro que servia de frigideira. A enxada estava encostada no tronco da mangueira do meu lado. Não sei por que peguei ela no colo naquele momento. Às vezes a gente faz coisas sem saber explicar. Passei a mão no cabo escurecido, nos entalhes do meu nome. E aí notei. No final do cabo, onde a madeira terminava, tinha uma tampa. Um pedaço circular de madeira diferente, mais clara, encaixado com precisão no fundo do cabo oco. Nunca tinha prestado atenção nisso. Enxada velha, cabo velho, a gente não fica examinando cada detalhe. Mas agora eu estava examinando. Enfiou a ponta do dedo na borda da tampinha. Ela girou, 1, 2 voltas, e saiu. O cabo era oco. Dentro, enrolado num pedaço de borracha fina, tinha um papel dobrado em 4. As mãos tremeram. Não sei se era o susto, se era o calor, se era a intuição de que aquilo ia mudar alguma coisa. Desenrolei a borracha devagar, abri o papel com cuidado de quem abre coisa que pode se desfazer. Era a letra do Geraldo. Eu reconhecia aquela letra torta, os esses que ele fazia parecendo o número 5, os eres que nunca fechavam direito. Aprendi a ler a letra dele ao longo de 12 anos de bilhete deixado em cima da mesa quando ele saía cedo demais para me acordar. Li devagar, com a voz presa na garganta. Neide, se você está lendo isso é porque aconteceu o que eu temia. O coração não prestava e eu sabia faz tempo, só não tive coragem de te contar para não te assustar. Perdoa eu. A família vai fazer o que família assim faz. Vai te mandar embora. Não tenho como evitar pelo papel, mas posso te dar uma coisa melhor que papel. O sítio do córrego fundo, que a família acha que não vale nada, vale. A nascente de lá alimenta o lençol freático que abastece o lado norte da fazenda toda. Sem aquela água, o canavial do Valdeci seca em 2 meses de estiagem. Eles não sabem disso porque nunca prestaram atenção. Eu descobri quando fiz a topografia com o seu Argemiro lá atrás e não falei para ninguém. Essa informação é sua. Use quando precisar. E Neide, aquela terra responde a quem cuida. Você sempre soube cuidar melhor que qualquer um. Confia em você, seu Geraldo. Dobrei o papel. Fiquei sentada debaixo da mangueira por um tempo que eu não sei medir. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 1 hora. O sol foi andando pelo céu e a sombra foi mudando de lugar e eu fiquei ali com o papel nas mãos e a cabeça tentando organizar tudo aquilo. Geraldo sabia. Sabia que ia morrer, sabia o que a família ia fazer e mesmo assim não me contou.
Não porque não se importava, porque queria me proteger sem que eu vivesse os meses antes da morte dele com aquele peso. E deixou o que podia, uma informação, uma ferramenta, um recado de dentro de uma enxada que só eu ia saber procurar. Chorei de novo, mas diferente dessa vez. Não era desespero. Era gratidão e saudade misturadas, que é o tipo de choro que dói bonito, se é que isso faz sentido. Guardei a carta dentro da borracha, coloquei de volta no cabo, tampei com cuidado. Ninguém precisava saber daquilo ainda. 3 semanas se passaram. O canteiro deu os primeiros sinais de vida numa manhã que o orvalho ainda estava pesado nas folhas. Saí descalça, como sempre, e vi. Uma pontinha verde minúscula furou a terra vermelha perto das sementes de abóbora. Tão fina, tão frágil, que parecia mentira que aquilo ia virar planta. Mas estava ali, teimosa, insistindo em existir. Ajoelhei na terra molhada, coloquei o dedo do lado da mudinha sem tocar, só para sentir o calor dela. Brotou, falei em voz alta para ninguém. Brotou, Geraldo. O vento mexeu nas folhas da mangueira. Fui ficando conhecida na veredinha entre a casa e a nascente. Cada pedra daquele caminho eu já sabia de cor. A pedra escorregadia perto do jatobá, a raiz que cruzava o chão onde era fácil tropeçar, o lugar onde nascia uma orquídea silvestre que eu nunca toquei para não estragar. Ia e voltava 2 vezes por dia com os baldes. E naquele caminho eu pensava, planejava, recordava, rezava. Foi numa dessas voltas, com os 2 baldes cheios e os braços doendo, que ouvi o barulho. Parei no meio da veredinha. Era um assovio, não de pássaro, de gente. Vim subindo devagar, olhando para cima do barranco onde a veredinha terminava no quintal. E lá estava ele, um homem. Estava parado na porteira que eu tinha consertado, de chapéu de palha surrado na cabeça, camisa xadrez vermelha e preta, calça de brim desbotada, botina de couro com barro ressecado. Tinha uns 40 e poucos anos, talvez 47, cara queimada de sol, com aquelas rugas que o campo vai desenhando no rosto dos homens que trabalham na roça de verdade. Barba por fazer, mas não de desleixo. De homem que raspa quando pode e trabalha quando precisa. Do lado dele, agarrada na manga da camisa, uma menina miúda de uns 10 anos, cabelo preso em 2 tranças tortas, vestido florido, lavado, mas desbotado, olhando o quintal com aqueles olhos grandes e sérios. Parei com os baldes na mão, o coração acelerado. Não estava acostumada à visita. Em 3 semanas, ninguém tinha aparecido. A estrada do córrego fundo era de chegada em lugar nenhum. Quem vinha aqui, vinha de propósito. O homem tirou o chapéu quando me viu subindo o barranco. Aquele gesto simples de tirar o chapéu me desarmou um pouco. Bom dia, ele disse. A voz saía lenta, arrastada, aquele sotaque do interior de Minas que alonga as vogais e amolece as consoantes. Voz de quem não tem pressa de falar porque as palavras para ele ainda pesam. Bom dia, respondi, parando a distância segura. Me chamo Arlindo, tenho um sítio ali do outro lado do morro, divisa com esse aqui. Ele apontou com o queixo para o lado norte, onde a mata fechava. Passando pela mata é uns 15 minutos a pé. Fiquei olhando sem dizer nada. Vi fumaça saindo daqui uns dias atrás, continuou ele, sem se incomodar com meu silêncio. Esse lugar estava fechado há mais de 2 anos. Fiquei curioso. A menina ao lado dele me olhava fixo, não sorria, não desviava o olhar. Olhava com aquela seriedade de criança que passou por coisa que criança não devia passar. Vim ver se precisava de alguma ajuda, Arlindo completou. Estou bem, respondi rápido, talvez rápido demais. Ele olhou para o quintal por cima da porteira. Olhou a casa remendada, o canteiro novo, a porteira que eu tinha consertado com ripas amarradas com arame. Não era olhar de pena. Era olhar de quem conhece trabalho e reconhece. Fez tudo isso sozinha? Fiz. Um silêncio.
O vento passou entre a gente carregando cheiro de terra molhada. Essa é a Benedita, ele disse, pousando a mão na cabeça da menina. A Dita, minha filha. A menina não falou nada, só continuou me olhando com aqueles olhos fundos. A mãe dela morreu faz 4 anos, Arlindo disse, simples, sem drama. A Dita não fala muito desde então. Algo apertou no meu peito. Reconheci aquela expressão na menina. Era o mesmo que eu via no espelho todo dia. O olhar de quem aprendeu que as coisas que a gente ama podem ir embora de repente, e essa descoberta muda o jeito de estar no mundo. Sinto muito, falei baixinho. Ele assentiu, olhou para o chão um segundo, depois me encarou de volta. Se precisar de alguma coisa, manda aviso. Não é longe. Virou para ir embora, puxando a menina pelo braço com jeito cuidadoso. E foi nesse momento que a Dita fez alguma coisa que eu não esperava. Ela puxou a manga do pai, parou e me olhou uma última vez. Depois olhou para o canteiro, onde a pontinha verde da abóbora aparecia na terra. E fez um gesto com a mão, levinho, como se estivesse acenando para a planta. Não para mim, para a planta. Eu quase sorri. Não sorri, mas quase. Fiquei olhando eles sumirem na curva da estrada de terra, a figura do homem grande com o chapéu de palha e a menina pequena do lado, e senti uma coisa no peito que eu não soube nomear na hora. Não era confiança ainda, era só uma brecha, pequenininha, do tipo que a luz começa a entrar quando a gente não está prestando atenção. Naquela noite, sentada na soleira da porta com o céu cheio de estrela, pensei no Geraldo. Pensei na carta escondida no cabo da enxada. Pensei na nascente que abastecia o canavial do Valdeci sem que ele soubesse. E pensei, ainda não é hora. Primeiro eu precisava fazer essa terra falar. Peguei a enxada, passei a mão no meu nome gravado no cabo e dormi com ela do lado, igual a companhia. O mês de junho chegou com frio de rachar o chão e eu já não reconhecia mais o sítio do Córrego Fundo. Não era o mesmo lugar abandonado onde eu tinha chegado com um saco de roupas e uma enxada velha. O canteiro tinha crescido largo, com fileiras certinhas de couve, alface, cebolinha, tomate e a abóbora que tinha brotado primeiro de tudo, teimosa e generosa, cobrindo o canteiro com folhas grandes que pareciam mãos abertas. O milho que eu tinha plantado em sementeiras ao longo da cerca já estava na altura do meu joelho, verde e firme. A porteira nova segurava bem. A casa tinha sido caiada por dentro com cal que eu comprei trocando ovos de 2 galinhas que achei no mato e domestiquei com paciência de dias. Acordava todo dia antes do sol e ficava um momento parada no meio do terreiro, olhando aquilo tudo à luz cinzenta da madrugada. Precisava ver para acreditar, porque eu tinha feito, sozinha, com a mão pelada e a vontade que restou quando tudo mais tinha ido embora. Arlindo voltou umas 2 semanas depois da primeira visita. Apareceu pela manhã com a Dita do lado, como da primeira vez, mas dessa vez trazia também um saco de sementes de quiabo pendurado no ombro e uma muda de maracujá enrolada em jornal molhado. Trouxe de presente, ele disse, simples, sem cerimônia. Maracujá gosta de lugar com água perto. Ali perto da nascente vai pegar bem. Não agradeci de imediato. Fiquei olhando ele um segundo, tentando achar o que ele queria em troca. Aprendi cedo que favor de homem desconhecido tem preço escondido, mas o olho dele era direto, sem interesse calculado. Só olho de homem que faz o que acha certo e não fica esperando medalha. Obrigada. Falei por fim. Ele acenou com a cabeça e ficou parado, como se esperasse que eu dissesse para ir embora ou para entrar. Deixei entrar. A Dita entrou atrás do pai e foi direto para o canteiro, sem pedir licença, sem olhar para mim. Agachou do lado das plantas com aquela seriedade dela e ficou examinando as folhas uma por uma, passando o dedinho fino nas nervuras das folhas como se estivesse lendo braille. Eu e Arlindo ficamos olhando ela de longe. Ela entende de planta, ele disse baixinho, com um orgulho contido que só pai tem. Herdou da mãe.
A Lourdes sabia o nome de cada erva do cerrado. A Lourdes era sua esposa? Era. Ele ficou olhando a filha. Febre alta. Foi em 3 dias. A gente morava longe de médico, não disse nada. Às vezes, silêncio é o único respeito que cabe. Arlindo ajudou a plantar o maracujá perto da nascente naquela tarde. Trabalhou do meu lado sem pedir direção, sem mandar, sem fazer o tipo de comentário que alguns homens fazem quando veem mulher trabalhando sozinha. Aquele comentário meio elogioso, meio condescendente, que no fundo está dizendo que a mulher não devia estar ali. Ele só trabalhou. A pá entrou na terra, a muda foi encaixada no buraco certo, a terra fechou por cima com pressão firme das 2 mãos. Você tem jeito bom com a terra, ele disse enquanto lavava as mãos no balde. Aprendi desde cedo. Não é só aprendido, não. Tem gente que aprende e a planta sente que não quer. Você quer. Olhei para ele. Não sabia o que dizer. Então não disse nada. A Dita passou a tarde inteira no canteiro. Quando Arlindo chamou para ir embora, ela levantou devagar, olhou para o canteiro uma última vez e depois me olhou. Aqueles olhos grandes, sérios, fundos. E dessa vez, muito de leve, o canto da boca dela subiu 1 milímetro. Não era um sorriso. Era a promessa de um sorriso. Eu guardei aquilo no peito igual a tesouro. As visitas de Arlindo foram ficando mais frequentes. Não todo dia, mas com uma regularidade que eu comecei a esperar sem admitir que esperava. Ele aparecia de manhã, trabalhava algumas horas, ia embora sem almoçar, mesmo quando eu oferecia, que no começo eu não oferecia, e depois fui oferecendo, porque parecia ingratidão não oferecer. Na 3ª vez que ofereci, ele ficou. Comemos feijão com abóbora e biju na mesa de tábua que eu tinha montado no terreiro à sombra da mangueira. Ele tirou o chapéu, dobrou no colo e comeu com aquele jeito de homem acostumado a comer em silêncio. A Dita ficou de olho no prato, comeu tudo sem deixar nada. Ela come assim em casa? Perguntei baixinho para Arlindo. Come pouco, aqui comeu tudo. Não disse mais nada, mas algo aqueceu dentro do meu peito. Depois do almoço, enquanto eu lavava as cuias no balde, a Dita veio até mim. Parou do meu lado, olhou para o balde e começou a ajudar a enxaguar as cuias sem que ninguém pedisse. Trabalhava com cuidado, enxaguando cada cuia 3 vezes, sacudindo a água com aquele jeito metódico de criança que leva tudo a sério. Quando acabou, ela ficou parada. E então disse, numa voz fininha que parecia não ter sido usada fazia tempo: Tia Neide. Meu coração parou. Arlindo, que estava de costas consertando um cabo de enxada que tinha trazido, virou devagar. Os olhos dele estavam brilhando úmidos. Ele abriu a boca, fechou, respirou fundo. A Dita continuou me olhando, esperando alguma coisa. Oi, Dita, respondi, abaixando até ficar na altura dela, devagar, para não assustar. Que foi? Ela olhou para o canteiro. A abóbora vai dar fruto essa semana. Disse isso, virou e foi para o canteiro como se não tivesse acontecido nada. Eu e Arlindo nos olhamos. Ele passou o punho fechado no olho rapidinho, como quem espanta poeira. Mas eu vi. Vi e não disse nada. Fingi que estava olhando para o canteiro também. Mas a abóbora deu fruto naquela semana, exatamente como a Dita tinha dito. Julho chegou seco e frio. O sítio estava produzindo mais do que eu conseguia consumir sozinha. Enchia cesto com verdura, amarrava molho de couve, separava a abóbora por tamanho. Comecei a levar para vender na venda do seu Nequinho, que ficava a uns 40 minutos a pé pela estrada de terra, na entrada do lugarejo chamado Retiro do Meio. O seu Nequinho era um homem velho de fala mansa que administrava a venda há 40 anos e conhecia todo mundo da redondeza. Na primeira vez que cheguei com o cesto, ele me olhou com aquele olhar de quem está avaliando sem parecer que está avaliando. Você é a mulher do sítio do Córrego Fundo? Sou. Aquele sítio estava fechado faz tempo. Tava. Não tá mais. Ele examinou as verduras, pesou as abóboras na balança velha de ferro e pagou sem pechinchar. Na segunda semana,
me pediu o dobro. Na terceira, me apresentou para Dona Ercília, que fornecia marmita para os peões de 3 fazendas da região e precisava de verdura fresca com regularidade. Pela primeira vez desde que tinha saído da fazenda da sogra, entrei em casa com dinheiro no bolso. Sentei na soleira da porta naquela noite, segurei as cédulas amassadas na mão e fiquei olhando elas por um tempo. Não era muito, era suficiente. E suficiente para quem tinha saído com nada era imensidão. Foi numa tarde de julho que Arlindo chegou diferente. Não trazia a dita. Veio sozinho, andando mais rápido que o costume, com o chapéu na mão em vez de na cabeça. Parou na porteira e ficou me olhando com um jeito que eu não reconhecia nele. Algo entre preocupação e hesitação. "Preciso te falar uma coisa", ele disse. Fui até a porteira, sequei as mãos no avental. "Pode falar." Ele respirou fundo, olhou para o lado como quem está escolhendo as palavras na ordem certa. Eu conhecia o Geraldo. O chão sumiu debaixo de mim por um segundo. "O quê?" "A gente cresceu no mesmo lugarejo, amigos de infância. Nos perdemos quando ele foi trabalhar na fazenda da família dele e eu fiquei por aqui." Arlindo olhou para as próprias mãos. "Mas a gente se falava. Não sempre, mas de vez em quando ele me procurava quando vinha para a região. Fiquei sem palavras. Uns 6 meses antes de ele morrer, ele apareceu aqui no meu sítio. Disse que o coração não estava bom, que tinha medo do que ia acontecer com você se ele fosse." A voz de Arlindo ficou mais baixa. "Me pediu um favor. Me pediu para ficar de olho nesse sítio. Disse que se um dia você aparecesse aqui, significava que a família tinha feito o que ele temia." As lágrimas vieram rápido. Não contive. "Por que você não me contou antes?" "Porque você não estava pronta para ouvir. Precisava encontrar o chão primeiro. Precisava saber que conseguia sozinha." Ele me olhou direto. "E você conseguiu. Melhor do que qualquer um esperava." Limpei o rosto com o avental. Respirei. "Ele te contou sobre a nascente?" Arlindo assentiu devagar. "Contou. Disse que era sua proteção. Que quando você precisasse usar, você ia saber a hora." Fiquei olhando para ele por um longo momento. Aquele homem simples com o chapéu na mão, a camisa xadrez puída no cotovelo, o olho honesto. O Geraldo tinha me deixado um amigo e eu nem sabia. "Obrigada, Arlindo." Ele colocou o chapéu de volta na cabeça, deu um aceno curto com a cabeça, aquele jeito dele de dizer que não precisa de agradecimento, mas antes de virar, parou. "Neide, tem uma coisa a mais." O tom mudou, ficou mais sério. "Ouvi falar na venda do seu nequinho que o Valdeci está sabendo que o sítio está produzindo, que a senhora está vendendo verdura na região." Ele olhou para o norte, onde a mata fechava. "Homem assim não aceita perder bem quieto. Fique de olho." Fui ficar de olho. Não demorou. Na segunda semana de agosto, a poeira subiu na estrada do Córrego Fundo, num horário que não era de visita boa. Eram 2 da tarde, sol a pino, e ninguém visita sítio de roça às 2 da tarde de agosto sem ter intenção ruim. Parei de capinar, segurei a enxada na mão e fiquei de pé no meio do terreiro esperando. Valdeci desceu da caminhonete nova com 2 homens que eu não conhecia. Homens grandes, de cara fechada, que ficaram parados do lado da caminhonete sem tirar o chapéu. Valdeci veio andando pelo terreiro com aquela passada de quem acha que o chão que pisa é dele. Olhou a horta, o milharal, a casa caiada e eu vi o olho dele mudar. Reconheci aquela expressão. Era cobiça tentando se disfarçar de preocupação. "Neide." Ele parou a 3 metros de mim. Que saudade. "Valdeci." Não acrescentei mais nada. Ele olhou ao redor com aquele sorriso que não chegava nos olhos. "Caramba, você fez milagre aqui. A gente não imaginava que o sítio ia prestar para isso." "O sítio presta. Só precisava de quem cuidasse."
Ele andou devagar até a beira da horta, agachou, examinou uma folha de couve com o mesmo gesto do Fábio que aparece nas histórias de quem quer tomar o que não é seu. Levantou, olhando para a nascente lá embaixo, no fundo da vereda. Essa nascente está correndo bem. Não respondi. Neide, olha! Ele virou para mim com a voz mudando de tom, fingindo intimidade. A família ficou sabendo que você está aqui sozinha, produzindo, vendendo. A gente ficou preocupado. Mulher sozinha no meio do mato não é certo. Pode acontecer coisa. Não está acontecendo nada. Ainda não. Ele deixou o ainda suspenso no ar como ameaça disfarçada de observação. Olha, vou ser direto. A família precisa desse sítio de volta. A gente vai usar a terra para expandir o canavial. Ele tirou um papel dobrado do bolso da camisa. Trouxe uma proposta. Indenização justa pelo tempo que você ficou aqui e você sai com dignidade. Eu não vou sair. Neide. A voz endurecia. O documento de posse desse sítio ainda está em nome do espólio da família. Juridicamente, você não tem direito aqui. Juridicamente. Repeti a palavra devagar. Tudo bem. Então vamos falar juridicamente. Peguei a enxada com as duas mãos, não de ameaça, mas de firmeza, de mulher que está de pé no próprio chão e não vai abaixar a cabeça. Essa nascente aqui embaixo não corre só pro córrego, Valdeci. Ela alimenta o lençol que abastece o lado norte da sua propriedade. Sem essa água, seu canavial seca em 2 meses de estiagem. Deixei aquilo assentar. O seu Argemiro fez a topografia há alguns anos. Tem laudo. Geraldo guardou uma cópia. O rosto de Valdeci mudou. A cor saiu do rosto dele devagar, como água que escoa. Você está mentindo. Pode chamar o seu Argemiro para conferir. Ele ainda mora no Retiro do Meio. Seu nequinho da venda sabe onde ele mora. Um silêncio espesso caiu sobre o terreiro. Os 2 homens encostados na caminhonete se olharam. Valdeci ficou me encarando com o papel da proposta ainda na mão, tentando calcular se eu estava blefando. Não estava. Você vai se arrepender disso, ele disse por fim, a voz baixa e fria. Já me arrependi de coisa muito pior na vida. Olhei para ele direto. Agora sai do meu sítio, Valdeci. Ele ficou parado por um momento que pareceu longo. Depois dobrou o papel, enfiou no bolso e foi andando de volta para a caminhonete. Os 2 homens subiram sem dizer nada. A caminhonete deu a partida, levantou poeira e sumiu na curva da estrada. Fiquei de pé no terreiro com a enxada na mão até a poeira baixar. Então as pernas bambearam. Sentei no chão do terreiro, encostei nas costas na porteira de madeira e respirei fundo 3, 4, 5 vezes. O coração batia alto, as mãos tremiam, mas eu estava de pé no meu chão, e sabia que ele ia voltar. Homem assim sempre volta, mas da próxima vez eu não ia estar sozinha. Peguei a enxada, levantei e fui plantar o resto da tarde. Valdeci voltou numa segunda-feira de manhã. Eu sabia que ia voltar. Aprendi que homem que foi humilhado na frente dos próprios capangas não digere aquilo fácil. Fica ruminando, vai atrás de reforço, volta com mais força e menos escrúpulo. Era só questão de tempo, mas dessa vez eu estava pronta. Na semana que separou a primeira visita da segunda, fui até o Retiro do Meio e conversei com o seu Argemiro, o topógrafo que tinha feito o levantamento da região anos atrás com o Geraldo. Homem velho, de óculos grossos e memória boa, que me ouviu sentado na cadeira de balanço da varanda, com uma atenção que me fez sentir que o que eu tinha a dizer importava. Contei tudo. A morte do Geraldo, a expulsão da fazenda, a carta no cabo da enxada, a nascente, Valdeci. Seu Argemiro ficou quieto por um tempo depois que terminei. Depois foi lá dentro, demorou uns 10 minutos e voltou com uma pasta de papelão amarelada, cheia de documentos dobrados. Abriu com cuidado de quem abre coisa importante. Tenho o laudo aqui.
O Geraldo pediu uma cópia para ele mesmo na época, mas me deixou outra em guarda. Ele olhou por cima dos óculos, disse que era para guardar bem, que um dia ia precisar. O Geraldo tinha pensado em tudo. Seu Argemiro foi comigo até o cartório do distrito, que ficava a 6 léguas, numa condução que ele mesmo arranjou. Registramos o laudo, abrimos um processo de reconhecimento de posse, e um advogado jovem chamado Renato, filho de um amigo do seu Argemiro, aceitou me representar em troca de verdura e ovos até eu ter condições de pagar de outra forma. Quando voltei para o sítio naquela tarde, parei no meio do terreiro e olhei tudo em volta. O milharal balançando verde no vento frio, a horta farta, a casa caiada, a porteira firme, e lá no fundo, a veredinha descendo para a nascente, com o maracujá que Arlindo tinha trazido já subindo no mourão, as primeiras flores roxas se abrindo. "Pode vir, Valdeci", falei em voz alta, para ninguém e para todo mundo. Ele veio na segunda-feira seguinte, com o sol ainda baixo. Dessa vez, não eram 2 homens, eram 4. 4 homens grandes numa caminhonete e num carro velho, descendo pela estrada do córrego fundo, levantando poeira vermelha que eu avistei de longe, antes mesmo de ouvir o barulho do motor. Fiquei de pé no terreiro, com a enxada na mão, o coração batendo forte, mas os pés firmes no chão. A comitiva parou na porteira. Valdeci desceu primeiro, de camisa nova, com um homem de terno ao lado que eu não conhecia. Advogado, pelo jeito. Os outros 4 desceram atrás, de cara fechada, sem tirar o chapéu. Neide. Valdeci olhou ao redor com aquela expressão de quem já decidiu o resultado antes de começar a conversa. Dessa vez trouxe o Dr. Murilo. Ele tem os documentos do espólio da família. Você vai sair hoje ou vai sair amanhã, mas vai sair. Bom dia, Valdeci. Ele piscou, um pouco desconcertado com minha calma. Dr. Murilo, continuou, explica para ela a situação jurídica. O advogado abriu a pasta, começou a falar em linguagem de papel, espólio, herdeiros, prazo de desocupação. Eu ouvi tudo. Deixei ele terminar. E então tirei de dentro do bolso do avental um envelope dobrado. Doutor Murilo, meu nome é Neide. Meu advogado é o doutor Renato Caixeta, do cartório do distrito. Estendi o envelope. Esse é o número do processo de reconhecimento de posse, registrado na última semana, com laudo topográfico assinado e reconhecido em cartório, provando que a nascente desse sítio é fonte primária do lençol que abastece a propriedade do senhor Valdeci. Qualquer tentativa de reintegração de posse sem ordem judicial, agora, é crime. O rosto de Valdeci foi virando vermelho devagar, como brasa que vai pegando. O doutor Murilo leu o papel. Leu de novo. Olhou para o Valdeci com aquele olhar de advogado que acaba de perceber que o cliente não contou tudo o que sabia. Valdeci, isso complica, ele murmurou. Tá mentindo, Valdeci disse, a voz saindo fina de raiva. Isso é papel falso. Pode ligar para o cartório agora. O número está no rodapé. Valdeci deu um passo na minha direção. Os 4 homens que tinham vindo com ele se mexeram. E foi aí que eu ouvi o barulho de cascos na estrada. Arlindo entrou pela curva da estrada no cavalo baio, com o chapéu de palha e a camisa xadrez, no passo firme de homem, que não está com pressa, porque já decidiu onde vai parar. Atrás dele, no jegue carregado de ferramenta, vinha a Dita sentada de lado, séria como sempre, os olhos grandes varrendo a cena. Mas não era só Arlindo. Do outro lado, a pé, vinha o seu Argemiro, com a pasta de papelão debaixo do braço. Ao lado dele, seu nequinho da venda, de chapéu de couro. E atrás deles, 3 homens que eu conhecia de vista do Retiro do Meio, lavradores, homens de roça que tinham sabido pelo seu nequinho o que estava acontecendo e tinham vindo sem que ninguém pedisse. Arlindo desceu do cavalo devagar, tirou o chapéu,
Olhou para Valdeci com aquela calma de homem que não precisa de barulho para mostrar que não vai recuar. Tem algum problema aqui? Valdeci olhou ao redor. Os 4 capangas viram que a conta não fechava mais a favor deles. Seu Argemiro abriu a pasta e foi direto para o Dr. Murilo, conversando em voz baixa, mostrando documentos. O Dr. Murilo foi ficando mais quieto a cada página que virava. Isso é terra de família, Valdeci falou, a voz já sem aquela certeza de antes. Família que jogou a viúva fora com um saco de roupa, disse seu nequinho, que tinha uma voz de barítono que enchia qualquer espaço. E voltou quando viu que ela fez o lugar valer. Isso não é família, isso é oportunismo. Valdeci olhou para mim com aquele olhar de quem perdeu, mas não quer admitir. Isso não vai ficar assim. Quando quiser continuar essa conversa, respondi, faz pelo Dr. Renato. O número está no papel. Ele ficou parado por um momento. Depois virou, fez sinal para os homens e foi embora. A caminhonete deu a partida, o carro velho deu a partida, e a poeira subiu e foi sumindo na estrada de terra até virar nada. Seu Argemiro veio até mim e pousou a mão no meu ombro. Geraldo escolheu bem. Ele disse só isso. Não consegui responder. Só assentei com a cabeça. Arlindo estava parado um pouco afastado, com o chapéu na mão, me olhando. Quando os outros foram conversando pelo terreiro, ele se aproximou devagar. Está bem? Estou, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo era verdade de verdade. A Dita tinha descido do jegue e estava agachada na horta, como sempre, examinando as plantas com aquela dedicação dela. Mas dessa vez ela chamou. Pai, vem ver. O maracujá abriu flor nova. A voz dela soou pelo terreiro como coisa rara. Seu nequinho parou de falar. Seu Argemiro sorriu. Arlindo ficou olhando para a filha com aquele olho úmido que ele sempre fingia que não era lágrima. Ela está falando mais, ele disse baixinho, quase para si mesmo. Ela precisava de um lugar onde as coisas crescem, respondi. Ele me olhou. Um olhar longo, desses que dizem coisa demais para caber em palavra. O processo de posse demorou 4 meses para ser julgado. Foram 4 meses de ansiedade que eu aprendi a segurar fazendo o que sempre fiz. Trabalhando, plantando, colhendo, vendendo. A horta cresceu tanto que Dona Ercília começou a me pedir entrega 2 vezes por semana. Comecei a criar porco num chiqueiro que levantei nos fundos com a ajuda de Arlindo. Plantei banana, plantei mamão, plantei um pé de pequi que seu Argemiro me deu de presente, dizendo que ia demorar anos para frutificar, mas que era coisa que se planta para deixar de herança. Plantei pensando em herança pela primeira vez na vida. Aquilo significava alguma coisa. A Dita foi ficando mais presente. Virava e mexia, estava na horta quando eu chegava de manhã, já regando, já tirando mato entre os pés com aquele cuidado dela. Começou a me perguntar coisas. Por que essa planta precisa de sombra e essa outra não? Por que a terra aqui perto da nascente é mais escura? Por que a flor do maracujá só abre de tarde? Eu respondi tudo o que sabia e inventei junto com ela o que não sabia. Aprendemos juntas. Arlindo ficava nos observando de longe, com aquela calma dele. Às vezes eu pegava ele olhando com aquele sorriso quieto, o tipo de sorriso que alguém sorri quando vê alguma coisa que faz o mundo fazer sentido de novo. Numa tarde de outubro, depois que a Dita tinha ido embora com o pai, sentei na soleira da porta com a enxada no colo. Passei a mão no meu nome gravado no cabo e conversei com o Geraldo em voz alta como eu fazia desde o começo. Geraldo, tem um homem. Fiz uma pausa. Você já sabia, né? Você escolheu o lugar, você escolheu o amigo. Você escolheu tudo antes de ir. Tudo menos o que eu ia sentir. O vento mexeu nas bananeiras. Eu ainda sinto falta de você. Vou sentir sempre. Mas tem uma menina aqui que precisa de alguém que fique. E tem um homem que olha para mim igual você olhava, daquele jeito que faz a gente se sentir que existe de verdade.
Segurei a enxada firme. Você me ensinou que a terra responde a quem cuida. Acho que é a hora de cuidar de coisa viva de novo. Naquela noite, Arlindo voltou sozinho. Disse que a Dita tinha ficado na casa de uma vizinha. Veio andando pela vereda, chapéu na mão, com aquele passo devagar que era o passo dele em todo lugar. Ficamos sentados na soleira da porta por um tempo, olhando o céu de outubro que estava cheio de estrela, sem falar nada. Arlindo fazia isso bem. Ficava quieto do lado da gente sem pesar. Por fim, ele falou com aquela voz lenta e cuidadosa. Neide, eu preciso te falar uma coisa que eu devia ter falado antes. Olhei para ele. Eu não vim aqui só porque o Geraldo pediu. Ele olhou para o céu. Vim porque o Geraldo me contou de você. Me contou que tipo de mulher você era. E quando você apareceu aqui naquele primeiro dia, subindo o barranco com 2 baldes cheios e o olho firme, eu entendi o que ele queria dizer. Fiquei quieta. Eu não estou pedindo nada agora, ele continuou. Sei que é cedo. Sei que tem dor que ainda está guardada, mas eu quero que você saiba que eu te respeito, que eu enxergo você. Ele virou o rosto e me olhou direto. E que se um dia, quando você estiver pronta, quiser tentar, eu vou estar aqui. O silêncio depois daquilo foi o tipo de silêncio que não pede para ser preenchido com pressa. Arlindo, falei por fim. Sim, eu já estou pronta. O sorriso que abriu no rosto dele foi vagaroso, como amanhecer. Não foi rápido, não foi exagerado. Foi daquele tipo que começa no olho antes de chegar na boca, o tipo que não tem ensaio. Ele não me abraçou, não me beijou. Só estendeu a mão com a palma para cima, igual a quem oferece alguma coisa sem exigir resposta. Coloquei a minha mão na dele. E ficamos assim olhando as estrelas, com a nascente cantando lá embaixo na escuridão. A sentença do juiz veio numa manhã de novembro. O Dr. Renato chegou de bicicleta pela estrada, agitado, ainda de paletó, com o papel na mão. Eu estava na horta quando ele apareceu na porteira. Ganhou Dona Neide, posse reconhecida, o sítio é seu. Fiquei parada com a enxada na mão, olhando para ele. Pode repetir. Ele riu. O sítio é seu. Com o laudo da nascente, o juiz reconheceu direito de posse por servidão hídrica, além do tempo de trabalho. Valdeci pode recorrer, mas o doutor Murilo já mandou avisar que não vai. Ele abriu o sorriso largo. Acabou. Larguei a enxada no chão, sentei na terra da horta, no meio das couves, com as mãos sujas de terra, e chorei. Chorei muito, chorei bonito, chorei de dentro para fora. Chorei pelo que tinha perdido e pelo que tinha encontrado. Chorei pela Neide, que tinha chegado ali com um saco de roupas e uma enxada velha e a certeza de que não prestava. E chorei pela Neide, que estava agora sentada na própria terra, com as próprias mãos sujas, dona da própria história. A Dita apareceu correndo pela vereda porque Arlindo tinha ficado sabendo pelo seu nequinho e os dois tinham vindo a pé pela mata. Ela parou na beira do canteiro, me olhou sentada no chão chorando e, sem dizer nada, agachou do meu lado e ficou ali, com aquela presença dela que era pequena de tamanho e enorme de peso. Arlindo ficou parado na porteira com o chapéu no peito, olhando a cena. E dessa vez, ele não fingiu que era poeira no olho. 2 anos se passaram desde aquele novembro. O sítio do Córrego Fundo hoje não tem mais esse nome. O seu nequinho começou a chamar de Sítio da Nascente quando falava com os clientes. E o nome foi pegando, foi se espalhando pela região sem que eu pedisse. A horta abastece 8 famílias do Retiro do Meio com regularidade. Plantei árvore frutífera por todo o terreiro, manga, goiaba, jabuticaba, abacate. O pequi que seu Argemiro me deu está crescendo devagar no canto do quintal, do jeito que coisa boa cresce, sem pressa, sabendo que tem tempo. Arlindo vendeu o sítio dele do outro lado do morro e veio morar aqui. Disse que aqui era onde a vida estava. Construímos juntos um quarto novo de adobe. Levantamos a varanda que a casa nunca tinha tido.
Fizemos uma mesa grande embaixo da mangueira que cabe 8 pessoas quando o seu Argemiro e o seu Nequinho vêm jantar no sábado. A Dita me chama de mãe. Não veio de repente. Foi chegando aos poucos, como tudo que é verdadeiro. Primeiro foi tia Neide, depois foi tia, depois foi simplesmente mãe, numa manhã comum em que ela estava me ajudando a regar o canteiro e falou sem pensar, como coisa que já era natural faz tempo. Parei com o regador na mão. Ela me olhou esperando, sem saber se tinha errado. Pode chamar, filha, disse. Ela sorriu. Daquele sorriso que eu vi pela primeira vez sendo prometido no canto da boca, meses atrás, quando ela tinha acenado para minha planta. O sorriso crescido, inteiro, de menina que voltou a confiar que o mundo pode ser bom. Segurei aquilo no peito igual a tesouro. Porque era. Valdeci sumiu da região. Soube por terceiros que o canavial do lado norte secou mais da metade na última estiagem, porque sem acesso à nascente o lençol baixou. Problema que ele mesmo criou quando tentou me tirar de onde estava. Não senti alegria com isso. Senti uma tristeza quieta pela teimosia de quem prefere destruir a reconhecer que errou. Dona Conceição morreu no inverno passado sem que eu soubesse antes da hora. Soube pelo seu Nequinho, que ouviu de alguém que ouviu de outro. Não fui ao velório. Não fui de raiva. Não fui de indiferença. Não fui porque aquele capítulo já estava fechado dentro de mim, guardado no lugar das coisas que doeram, ensinaram e ficaram para trás. Num domingo de agosto, depois da missa na capelinha do Retiro do Meio, Arlindo parou na saída, tirou o chapéu de palha e me olhou com aquele olho honesto. Neide, você aceita casar comigo? Não teve joelho no chão, não teve anel. Teve o sol de agosto, o chapéu surrado na mão e a voz vagarosa de um homem simples que dizia o que sentia sem enfeite. O povo que saía da missa parou. Olhei para ele. Olhei para Dita do lado dele, que estava com as mãos juntas na frente do vestido florido, os olhos grandes brilhando de esperança. Aceito, disse. A Dita deu um grito pequeno e apertado de felicidade que arrancou risada de todo mundo. Seu Nequinho aplaudiu. Seu Argemiro tirou o lenço do bolso e fingiu assoar o nariz. Arlindo colocou o chapéu de volta na cabeça e segurou minha mão. Daquele jeito simples, firme, de homem que quando pega não larga. Casamos 2 meses depois na mesma capelinha. Vesti um vestido cor de creme que a costureira do Retiro do Meio fez de um tecido que o seu Nequinho encomendou de presente. Arlindo estava de roupa limpa, cabelo penteado, o chapéu de couro bom que só usava em ocasião especial. A Dita jogou pétalas de flor de maracujá no corredor, porque ela mesma tinha sugerido e achado que não precisava de outra flor. Quando o padre falou, podem se beijar, Arlindo segurou meu rosto com as 2 mãos calejadas, me olhou por um segundo como se quisesse guardar aquele momento e me beijou com um carinho que eu senti até na sola dos pés. Senti o Geraldo ali dentro do meu peito, naquele momento. Não como saudade que dói, como presença que abençoa. Porque amor verdadeiro não tem ciúme. Amor verdadeiro quer que a gente floresça, mesmo quando ele não pode mais estar perto para ver. De vez em quando, de noite, quando a casa está quieta e Arlindo e a Dita estão dormindo, eu saio na varanda nova e fico olhando o terreiro à luz da lua. O pequi está crescendo devagar no canto, do jeito que coisa de herança cresce. A nascente canta lá embaixo, aquela musiquinha de água por entre pedra que eu já decorei como canção de ninar. O maracujá cobre o mourão inteiro, cheio de flor e fruto. E no centro do terreiro, onde eu plantei uma semana depois que a sentença saiu, um ipê amarelo está crescendo, ainda jovem, ainda fino, com os galhos subindo devagarinho para o céu. Arlindo trouxe a muda. Disse: para quando você quiser sombra, e para lembrar que coisa bonita leva tempo para crescer. Passo a mão no tronco liso toda manhã quando passo do lado. É meu jeito de medir o tempo bom. O tempo que planta, que não destrói.
Pego a enxada encostada na parede da varanda, passo o dedo no meu nome gravado no cabo. N-E-I-D-E. A madeira está mais escura agora, mais lustrosa de tanto uso e tanto mão. Mas o nome está lá, fundo e definitivo, igual sempre esteve. Penso na mulher que chegou aqui com esse nome e uma sacola de roupa, que chorou no chão de terra batida, que plantou sem saber se ia brotar, que segurou enxada quando queria só deitar e sumir. E penso na mulher que sou hoje, mãe, esposa, agricultora, dona de nascente, de IP jovem, de história que ninguém mais vai poder tirar. A família achou que me enterrou quando me jogou nesse sítio esquecido, mas esqueceram que semente não morre quando a enterram. Ela espera. Espera a chuva certa, espera a mão que cuida, espera o sol que vai chegar. E quando chega, ela brota. Brota com tudo que guardou no silêncio do chão. A terra responde a quem cuida, e eu cuidei. Tem gente que acha que te jogar fora é castigo. Mas pensa bem, onde jogaram a Neide? Na terra. E o que a terra faz com semente? Faz brotar. Se essa história tocou em alguma coisa dentro de você, compartilha com alguém que está passando por um momento difícil agora, alguém que precisa ouvir que o lugar onde a vida te jogou pode ser exatamente onde você vai florescer. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Toda semana tem uma história nova esperando por você aqui.